Afinal, por que o DCU fracassou tanto nesses últimos anos? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso e vou dar minha opinião. Então agora, vamos ao vídeo. Fala galera, bem-vindos ao Refúgio do Morcego, eu sou o André. E antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, que isso é bem importante porque só aqui você vai encontrar conteúdo do Batman da DC, então eu recomendo muito você fazer isso. E vamos falar agora sobre o DCU, porque tudo começou lá em 2013 com o Homem de Aço, tá? Que tipo assim, particularmente, eu não curto muito esse filme por conta de algumas coisas que aconteceu. Isso aqui é apenas a minha opinião, mas eu vejo que muita gente gosta desse filme lá no Twitter, porque lá no Twitter tem opiniões divididas, né? Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu sou uma delas que não gosta do filme, mas o filme não é tão ruim assim, sabe? Porque, por exemplo, a visão que o Snyder fez com o Superman era totalmente diferente do personagem dos quadrinhos, porque eu acho que ele meio que se baseou num Superman bem mais dark, igual lá de Injustice. Então, tipo assim, eu não curti muito esse tipo de Superman, porque pra mim o Superman ele tem que ter meio que esperança, sabe? Ele tem que ser esperançoso. Então eu não curti muito esse tipo de Superman que eles criou. Um traje bem mais escuro, mais lado pro realista, ele matando o Zod, meio que deixando as pessoas morrerem lá quando teve aquela destruição do Zod na Terra. Então eu não curti muito esse tipo de personagem. Pra mim, eu não vejo o Superman do Homem de Aço como um cara que dá esperança para os outros. Em 2016 foi lançado Batman vs Superman, onde muita gente estava empolgado para assistir esse filme. No começo eu estava animado para saber como vai ser o Batman lutando contra o Superman. Eu estava muito empolgado, mas depois quando eu assisti esse filme eu não curti muito. Eu meio que perdi a esperança de ver os outros filmes da DC, porque tipo assim, a visão que o Snyder meio que fez com esses personagens foi totalmente diferente do que eu conheço os personagens dos quadrinhos e também nas animações. Porque, por exemplo, ele quis já colocar o Batman sem ter um filme dele, ou até mesmo a Mulher Maravilha, meio que tipo assim, do nada, sabe? Eu acho que se você quer criar um universo coeso, meio que compartilhado, você tem que fazer primeiro tudo com calma, sabe? Meio que explorar 3 filmes de um personagem para depois você explorar outro. Assim depois você meio que colocar todos os personagens em um único filme, entendeu? Assim como a Marvel fez no MCU, que deu muito certo, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, esse filme do Superman só não foi ruim por conta da luta entre o Batman e o Superman, porque se fosse uma história bem chatinha, eu não ia gostar tanto do filme. Então eu não gosto muito desse filme. E daí depois, no mesmo ano, em 2016, foi lançado o Esquadrão Suicida, tá? Que, na minha opinião, foi o pior filme da DC. Ele é bem pior do que o filme do Superman, o Homem de Aço, e o Batman vs Superman. Esse filme é bem pior, porque eu não curti muito os visuais dos personagens, porque eles meio que estragaram meio que a essência dos personagens dos quadrinhos do Esquadrão Suicida, porque é uma equipe muito divertida e legal, meio que vilões que são uma equipe através da Amanda Waller. Tipo assim, nos quadrinhos são bem interessantes, mas no filme meio que estragou isso, meio que o visual da Arlequina, o visual do Crocodilo, eu não curti muito. Então, na minha opinião, esse filme é muito ruim. Eu acho que foi o pior filme da DC que eu já assisti no cinema. E em 2017 foi lançado Mulher Maravilha, que eu gostei bastante desse filme, porque eu gostei bastante meio que da origem da Diana, porque foi uma origem que eu não curto bastante nos quadrinhos. Eu prefiro a versão dela que ela é esculpida pelo barro pelas deusas, no caso, né, que as deusas deram meio que poder, meio que vida, assim, vida e poder para meio que a esculpição que a Hipólita fez. Eu não sei se esse termo existe, esculpição, não sei se mas vocês entenderam meu raciocínio. Então, tipo assim, eu gosto mais dessa versão da origem dela. Eu não gosto muito quando ela seja filha da deus da guerra, do deus da guerra. Eu não gosto muito dessa versão. Mas o filme foi muito bom, eu gostei bastante, porque se passa meio que na Segunda Guerra Mundial, depois lá no futuro, meio que no futuro presente da linha do tempo original do DCU. Então eu gostei bastante desse filme,
porque, cara, quando eu assisti, eu fiquei muito empolgado, porque a Mulher Maravilha é uma personagem muito importante que precisa ter também um destaque maior também, então, particularmente, eu gostei bastante desse filme. Depois foi lançado no mesmo ano Liga da Justiça de 2017. Que, tipo assim, muita gente não gosta desse filme, mas eu gosto até. Tipo assim, não é um filme bom, mas também não é um filme ruim. É um filme ok, eu gosto de algumas certas cenas do pessoal interagindo. Meio que eu não gostei muito do visual do Lobo da Steppe. Mas no caso, o filme de resto foi bem legal. Eu também não gostei muito meio que das cenas onde o Barry tava meio que sendo safadinho às vezes com a Diana, ou os caras meio que dando um close na roupa na Diana, sabe? Eu acho que vocês entenderam, porque eu acho que nesse filme a Diana foi muito sexualizada em algumas certas cenas, mostrando a parte de mais do corpo dela. Eu gostei muito, mas o filme é bem legal também. E lá em 2018 foi lançado o Aquaman, que eu gostei bastante, que bateu 1 bilhão. Foi uma origem muito legal, que parece muito com a dos quadrinhos. Eu gostei bastante, meio que o pai dele meio que sendo casado com uma Atlante, então eu gostei bastante desse filme. O visual do Jason Momoa com uma armadura de ouro e verde, ele meio que recebendo meio que o tridente do Poseidon, que eu gostei bastante. Ele tava lutando contra aquele Kraken, né, que é tipo meio que uma lula gigante. Então eu gostei bastante do visual em si do filme, porque tipo assim, eu acho que Atlantis, quando ela foi desabada, foi pro fundo do mar, me lembrou muito meio que Asgard lá do Thor. Então, tipo assim, na minha opinião, eu gostei bastante desse filme. É o segundo filme favorito. E vamos falar agora sobre Shazam, que foi lançado lá em 2019, que particularmente eu gostei bastante desse filme. Mostrou a origem perfeita do Billy, no caso, porque mostrou o Billy recebendo seus poderes, ele tendo problemas familiares, várias famílias estavam meio que rejeitando ele. Então, tipo assim, ele ficou muito mais adolescente, é por isso que ele não poderia mais ficar meio que num abrigo, no caso de adoção. Então, tipo assim, depois ele ficou se virando com uma nova família que meio que colheu ele. Então, tipo assim, eu gostei bastante desse filme, principalmente do visual. Mas, tipo assim, muita gente tava reclamando, e eu também no começo eu tava reclamando que o Shazam tava com um enchimento no corpo, em vez de meio que o cara ficar blindão na academia. Eu reclamava disso, mas depois eu comecei a acostumar meio que do visual do ator que faz o Shazam, que fazia o Shazam no primeiro filme. Então, eu gostei bastante desse filme. Pra mim foi 9.10. Então eu gostei bastante, também aparecendo o Doutor Silvana, naquele carecão lá que tem poderes também quase parecido com o Shazam, mas não é, no caso. Então eu gostei bastante desse filme. Em 2020 foi lançado o filme da Arlequina, Aves de Rapina, porque no começo muita gente estava subestimando esse filme, que esse filme não seria bom, só porque a Arlequina. Mas, cara, a Arlequina ela tá ficando muito famosa por conta da animação, por conta meio que nas aparições que ela fez, tanto em jogos, em animações. Então, tipo assim, é uma personagem que está sendo muito importante. E, cara, particularmente eu gosto bastante da Arlequina. Então eu gostei muito do filme que foi apresentado para ela, porque apareceu também a Caçadora, que é meio que a personagem da Bat-Família. Apareceu também a Canário, que eu gosto bastante da Canário, da Laurel. Então, tipo assim, eu curti bastante. Em 2020 foi lançado Mulher Maravilha de 84, que é um filme muito legal também. Eu gostei de fato desse filme, assim como o primeiro filme, porque no segundo mostra também ela meio que se encontrando com o Steve Trevor, assim, no caso, porque tem um vilão chamado Maxwell, que ele meio que tem os poderes meio que, tipo, de desejar alguma coisa que a pessoa quer tanto, que ela perdeu, algo do tipo, e ela desejou tanto que ela encontrasse com o Steve Trevor. Eu gostei bastante no encontro dele de novo, meio que no ano de 84 ele meio que, ué, o que é isso, né? E daí a mulher falou, a Diana falou assim, é uma lata de lixo. Então, tipo assim, foi um filme bem interessante de você ver, sabe? Porque apareceu também a nave dela invisível, que é aquele jatinho invisível, porque eu gostei bastante do jeito que o filme é, porque o filme é mais colorido. Eu gosto mais de filme de super-herói mais colorido do que mais realista, sabe? Eu odeio aqueles filmes que, tipo, que é um filme de super-herói que é mais pro lado do realismo. Eu gosto mais pro lado fantasioso,
mais pro lado de quadrinhos. Essa aqui é apenas o meu gosto, então eu acho que cada um tem seu próprio gosto. Mas eu vejo que muita gente gosta desse filme, mas também eu vejo gente que não gosta desse filme, mas aí cada um tem a sua própria opinião. Em 2021 foi lançado 2 filmes da DC. Um foi a versão estendida da Liga da Justiça do Zack Snyder e o outro foi Esquadrão Suicida 2, que foi dirigido pelo James Gunn. Eu vou começar a falar sobre a Liga da Justiça do Zack Snyder, porque particularmente eu gostei bastante desse filme. Foi o único filme do Snyder que eu meio que curti, no caso, porque tipo assim, o filme teve 4 horas. Eu não gostei muito por conta meio que desse corte de 4 horas, porque eu acho que a história ficou enrolando entre essas 4 horas. Eu não gostei bastante, mas tipo assim, esse filme em geral foi bem legal, porque apareceu mais personagens novos, como por exemplo a Vovó Bondade e também o Darkseid, e também outros personagens que apareceram em Apocalipse, que é o planeta onde fica esses personagens aí, porque também apareceu o novo visual do Superman, né, que é com traje solar, que é aquele preto que deixa ele mais forte. Então eu gostei bastante desse novo traje do Superman, só que a diferença é que nos quadrinhos ele não usa uma capa, ele fica sem capa, mas aí no filme fica com capa, então eles fizeram meio que essa alteraçãozinha. Mas no caso o filme foi bem legal, só que eu não gostei do corte de 4 horas, que ficou muito enrolado. E já o segundo filme, que foi lançado em 2021, em forma oficial no caso, que lá no cinema não foi lançado a versão da Liga da Justiça, só no streaming, porque no cinema foi lançado o segundo filme do Esquadrão Suicida, que meio que transformou a equipe que deveria ser no primeiro filme, que não aconteceu isso no primeiro filme. No segundo filme, eles meio que demonstraram que eles são capazes de ser muito bons. Então eu gostei bastante desse filme, porque o vilão em si foi o Starlo, que é aquela estrelinha alienígena lá, que eu gostei bastante no caso, porque o filme foi bem piadoca, né? Eu gosto às vezes de certos grupos de personagens com piadas. Por exemplo, funciona com piadas com o Esquadrão Suicida, mas na Liga da Justiça não funciona piada toda hora, entendeu? Meio que funciona só em algumas certas equipes da DC, entre piadas e humor, entendeu? Na minha opinião. Então eu gostei bastante porque o James Gunn trouxe vários personagens nos quadrinhos que o pessoal não conhece, que nunca viu falar, que assistiu no cinema e gostou, entendeu? Então eu achei bem legal. Por exemplo, antigamente eu não gostava do Homem-Bolinha, eu sabia quem era ele, que apareceu várias animações do Batman, e também apareceu, se não me engano, apareceu na série do Flash, se eu não me engano, eu acho, não lembro direito. Mas aí ele apareceu no filme, eu gostei bastante dele, eu achei ele bem legal, os poderes dele. Então, tipo assim, o James Gunn sabe fazer um trabalho excelente com um personagem que muita gente não conhece. Então, na minha opinião, esse filme sim valeu muito o ingresso para assistir. Então eu acho que tipo, o Esquadrão Suicida para mim tá no meu coração. Em 2022 foi lançado o Adão Negro. Adão Negro foi um filme que particularmente eu gostei até. Foi um filme que tipo assim, muita gente não gostou por conta da história, mas se você for perceber, o filme é bom por conta das cenas de ação, porque aparece várias vezes o Adão Negro, o The Rock, que é o Adão Negro, lutando contra os outros personagens da Sociedade da Justiça, tipo ele lutando contra a Ciclo, se eu não me engano é essa menina que tem poderes de ventos, de Ciclo, que ela chama, é Ciclone no caso, eu lembrei. Ele tá lutando contra a Ciclone, ele tá lutando contra o Senhor Destino, que é aquele cara como se fosse o Doutor Estranho da DC, né? Que o Doutor Estranho é da Marvel. E o Senhor Destino é o cara que é inspiração nele. Eu acho que vocês entenderam o meu raciocínio. Entendeu? Então eu gostei bastante do visual dele de mágico, no caso. Apareceu também o Gavião Negro, que eu gostei bastante. Eu queria muito que esse ator continuasse no DCU. No caso, então eu gostei muito legal desses personagens. Aparece também o Esmaga Átomo. Então, particularmente, eu gostei sim desse filme, mas eu gostei por conta das cenas de ação do filme. Por isso que eu gostei daquele filme. E esse ano, em 2023, lançou 2 filmes do DCU antigo, Shazam 2, Fúria dos Deuses e também The Flash. Primeiro eu quero conversar com vocês sobre o filme do Shazam 2, tá?
porque particularmente eu gostei muito desse filme, eu vou dar uma nota 10 para esse filme. Eu não tô falando só porque eu sou fanboy, não, eu não sou fanboy do Shazam, eu sou muito fã do Shazam, é meio que diferente de ser fanboy, porque eu vejo muita gente lá no Twitter reclamando do filme que não gostou e eles nem assistiram o filme, porque na minha sessão teve pouca gente que já tinha assistido esse filme, porque só teve pouca gente mesmo, então pra mim não importa se a pessoa tá no cinema ou não, o importante é que eu gostei do filme, a opinião deles não vão mudar a minha opinião. Eu gostei demais desse filme, eu achei ele muito engraçado, eu achei cenas muito engraçadas, cenas bobinhas, com piadas, então pra mim não importa como foi o filme, eu gostei bastante desse filme. O filme foi flopado, mas o importante é que eu gostei do filme, o importante não é a bilheteria, pra mim o importante é o que eu gostei do filme, no caso, entendeu? Porque eu tô lá pra assistir, não pra saber a bilheteria do filme, mas tem gente que não entende isso e acha que o filme tem que ser bom por conta da bilheteria. Então eu acho isso meio que burrice da parte do pessoal. Mas tudo bem, cada um tem sua própria opinião. Eu sei que tem gente que assistiu o filme e gostou, mas tem gente que não gostou. Então vai de opinião de cada pessoa. E agora quero falar com vocês sobre o filme de The Flash, tá? Porque pra mim virou meu filme favorito da DC. Primeiro vem a Mulher Maravilha de 2017, depois o Aquaman de 2018 e em terceiro lugar virou o The Flash, tá? Porque eu gostei bastante desse filme porque mostrou meio que a origem do Flash, no caso, porque o Flash ele ficou voltando o tempo toda hora, tem multiverso, tem vários Batmans, tem a Mulher Maravilha, tem o Batman do Ben Affleck, tem a Supergirl, então tem muitos personagens que eu gostei bastante. No começo do filme, eu tava imaginando que o filme seria muito parecido com a Liga da Justiça Sem Limites, e realmente parece muito com a animação da Liga da Justiça, então eu gostei bastante desse filme, e também no cinema teve pouca gente também, cara, mas pra mim o importante é que eu assisti o filme, eu não dependo muito meio que tipo das críticas do pessoal para eu depois ir no cinema, eu não espero. E como seria o meu DCU? Como eu iria construir esse DCU que estava prestes a acontecer? Bom, tipo assim, mano, eu primeiro iria fazer 3 filmes do Superman, né, com o Henry Cavill no caso, com roteiros bons, não sendo igual do Zack Snyder, eu iria fazer igualzinho dos quadrinhos, iria fazer um traje melhor, mais colorido, mais pro lado, não tão realista assim, mais pro lado fantasioso, iria fazer, tipo assim, nesse jeito assim, e aí depois de quando lançar esses 3 filmes do Superman, eu iria lançar 3 filmes do Batman, e depois quando lançar esses 3 filmes do Batman, eu iria lançar da Mulher Maravilha, depois o Aquaman, 3 filmes do Flash, depois algumas sériezinhas de alguns personagens conhecidos da DC, tipo a série do Arqueiro Verde com a Canário Negro, depois a série, sei lá, talvez do Homem Borracha, talvez uma série do Gladiador Dourado naquela época. Então tem muitos personagens que poderiam acabar aparecendo no meu DCU, porque eu acho que o Zack Snyder e também o Ramada, eles tinham que fazer desse jeito, não já colocar tudo de uma vez, assim, meio que sem ser apresentado. Eu sei que o pessoal conhece esses personagens, mas se você quer construir um universo coeso e bem construído, vocês tinham que fazer isso. O Zack Snyder ele tinha que fazer isso, não colocar já logo de uma vez um Batman vs Superman, um filme da Liga da Justiça de vez. Não, eles tinham que fazer diferente, mas ele quis fazer daquele jeito e aí ficou aquela merda lá. Então, isso aqui é apenas a minha opinião. Pô, gente, aqui do lado vai ter outros vídeos da DC e do Batman, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então é isso, galera. Até a próxima. Foi. Tchau, pessoal.